Ctesifon, coração pulsante do Império Sassânida. No interior do palácio de Khosrow e, além dos jardins perfumados de jasmim e do rumor distante do tigre, existe um lugar onde o tempo se move de forma diferente. A sala de escrita real. Aqui, entre lamparinas de bronze que derramam luz dourada sobre tábuas de argila e rolos de papiro, trabalha Beron, escriba, intérprete, homem de duas línguas e, por isso mesmo, de dois mundos. Seus dedos percorrem o grego com a mesma certeza com que moldam o persa médio, transformando palavras de imperadores em palavras de reis. É um trabalho de precisão absoluta, quase sagrado. Beron conhece o peso de cada sinal, o perigo escondido em cada ambiguidade. O que ele ainda não sabe é que alguém, nas sombras do mesmo palácio, também conhece esse poder, e decidiu usá-lo. Era ainda manhã quando as portas do palácio se abriram para receber o inesperado. O emissário bizantino cavalga até o pátio de Ctesifon com a poeira das estradas da Síria encrustada nos calcanhares, um homem que não parou para dormir, que não parou para comer. Beron é convocado às pressas. Nas mãos do emissário, um rolo de papiro selado com cera imperial, ainda úmido do calor da viagem. O pergaminho cheira a suor e urgência. Beron abre-o com dedos treinados, e seus olhos percorrem o grego com a velocidade de quem o conhece como língua materna. Mas algo o detém. Não é a palavra escrita que o perturba, é o olhar do mensageiro, inquieto demais para ser apenas cansaço. Aquele homem sabe o que carrega. E sabe o que pode custar. À luz trêmula das lamparinas de bronze, Beron percorre com os dedos o pergaminho que ele mesmo copiou semanas antes. O cheiro de tinta de galha e couro curtido é familiar, mas as palavras não são. Uma frase, inserida com maestria cirúrgica entre duas linhas de aramaico impecável, cede ao Império Romano terras que jamais foram discutidas. Seu coração acelera. Ele compara os caracteres, inclinando o documento até a chama, observando a sutil diferença na pressão do cálamo, na tonalidade da tinta. Alguém entrou em seus arquivos. Alguém que conhecia sua caligrafia com intimidade suficiente para imitá-la. O frio que se instala em seu peito não vem da noite mesopotâmica. É o frio do reconhecimento. A traição nasceu dentro dos próprios muros do palácio, e agora Beron precisa encontrar o falsificador antes que o falsificador o encontre primeiro. A noite cobre os jardins do palácio como um véu de seda escura. Beron avança entre as sombras dos ciprestes, os pés descalços sobre o mosaico úmido, o coração batendo com a cadência de um tambor de guerra. Ao longe, o tigre sussurra seus segredos ao silêncio. O nobre, Ardashir, conselheiro de confiança do próprio Khosrow, para diante de uma fonte de pedra calcária. Um homem emerge da escuridão, rosto encoberto, vestes sem insígnias, presença deliberadamente apagada. Entre eles, nenhum abraço, nenhuma reverência. Apenas um gesto seco, calculado, um pequeno rolo lacrado troca de mãos como uma brasa que queima sem chama visível. Beron não precisa ouvir as palavras. Conhece o peso daquele silêncio. E agora precisa descobrir para onde aquele rolo viaja, antes que o destino o alcance primeiro. O salão das audiências de Ctesifon engole Beron como uma boca de pedra. Colunas de estuque dourado sobem até o infinito, o perfume de âmbar e sândalo pesa no ar como uma sentença.
Khosrou-i, o imortal entre os imortais, repousa no trono de Chosroens, envolto em seda carmesim bordada a fio de prata. Beron avança sobre o mosaico frio, os joelhos quase cedendo. Nas mãos trementes, 2 pergaminhos, um legítimo, um envenenado. Com a cabeça inclinada até o chão, ele os estende ao rei. É um gesto simples. É também o gesto mais perigoso de sua vida. Acusar um nobre dentro destes muros é como acender uma tocha num paiol de pólvora. O rei examina os documentos em silêncio absoluto, e nesse silêncio, o destino de Beron ainda não se decidiu. Nas câmaras de pedra abaixo do palácio, onde o cheiro de nafta e umidade engole a luz das tochas, o copista é trazido acorrentado. Beron observa em silêncio enquanto os guardas da chancelaria conduzem o interrogatório com uma frieza metódica que dispensa crueldade desnecessária. Aqui, o peso do império faz o trabalho sozinho. O homem é jovem, os dedos manchados de tinta como os do próprio Beron. Quebra rapidamente. As palavras saem fragmentadas, tremidas, mas inequívocas. Ele não agiu por conta própria. O nome que pronuncia não pertence ao nobre que Beron havia rastreado com tanta certeza nas últimas semanas. Pertence a alguém cujos passos ecoam pelos mesmos corredores que o próprio Khosrou percorre ao amanhecer. Beron endurece o rosto, mas por dentro, algo gela, porque chegar tão perto do poder significa que qualquer passo em falso pode ser o último. Na Câmara dos Selos, onde o aroma de almíscar e tinta seca impregna o ar como uma memória antiga, a verdade finalmente toma forma. Beron desdobra os pergaminhos lado a lado, o original e a falsificação, e o silêncio que se segue é mais ensurdecedor que qualquer batalha. O conselheiro Ardashir, homem de mantos bordados e palavras calibradas, não foge nem nega. Ele simplesmente para. Como uma coluna que perde sua pedra fundamental, algo nele colapsa por dentro, invisível mas absoluto. Ouro bizantino havia comprado sua pena. Sua ambição havia comprado uma guerra. Os guardas chegam sem pressa, porque a pressa já não é necessária. Beron observa o homem ser conduzido pela galeria de mosaicos que ele mesmo havia cruzado 1000 vezes em glória. Mas o que virá a seguir perturbará Beron de maneiras que nenhuma traição ainda havia conseguido. A lamparina de bronze tremula sobre o pergaminho esticado. Beron mergulha o cálamo no nanquim escuro como breu e começa a escrever, cada traço uma pequena batalha contra o caos. As palavras surgem em grego e em persa, gêmeas cuidadosas, simétricas, honestas. Ao redor, o palácio de Ctesifon respira em silêncio noturno. O cheiro de cedro impregnado nas vigas, o murmúrio distante do tigre. Khosrou ordenou. Beron obedece. Mas nenhum arauto proclamará seu nome nas praças, nenhum poeta cantará sua vigília solitária. É assim com os tradutores, invisíveis como o ar, essenciais como ele. A paz, se vier, chegará embrulhada nas suas sílabas. A guerra, se vier, também. Quando a última linha seca lentamente sob o calor da lamparina, Beron ainda não sabe que alguém, nas sombras do corredor, observa cada palavra que ele escreve. No grande salão de audiências de Ctesifon, onde colunas de estuque branco sobem até abóbadas pintadas de azul e ocre, Khosrou-i ergue a mão e o silêncio cai como pedra sobre água. Diante da corte reunida, Beron ajoelha-se sobre o mosaico frio.
O rei deposita em suas mãos um selo de prata lavrada, um disco pequeno, quase modesto, mas carregado do peso de 1000 palavras não ditas. O incenso de Benjuim perfuma o ar. Cortesãos aplaudem com palmas medidas, sem saber o que celebram. Beron ergue os olhos apenas um instante, e neles há algo que o ouro não compra: a solidão absoluta de quem conhece a verdade que o reino prefere esquecer. O selo brilha na palma de sua mão como uma chama. E como toda chama, em breve atrairá insetos e sombras. O tigre corre eterno, indiferente aos impérios que se erguem e tombam em suas margens. Numa tarde de luz coalhada e vento morno, Beron desce sozinho até a beira das águas escuras. Em suas mãos, um pequeno barco de papiro, frágil como uma promessa, leve como uma mentira bem tecida. Dentro dele, uma lamparina de bronze projeta uma chama vacilante. Ele o lança com delicadeza, e o rio o aceita sem hesitação. As palavras que quase atearam fogo ao mundo partem agora sobre a corrente, silenciosas e diminutas, até que a luz se apaga na distância. Beron permanece imóvel, os olhos no horizonte donde o céu se tinge de âmbar e cinza. Algo nele foi varrido junto com as águas. Mas no palácio, atrás dele, as sombras ainda guardam segredos que o chamam pelo nome.